Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Prazer em Me Conhecer através de você, um podcast onde exploramos a incrível trilha do autoconhecimento através dos relacionamentos. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista e professora de filosofia, e estarei com você em cada episódio, mergulhando nos meandros das relações, discutindo os desafios e as alegrias de se conhecer melhor através do outro. Os relacionamentos são mais do que simples conexões, eles são espelhos que refletem as nossas verdades mais profundas, revelando aspectos de nós mesmos que muitas vezes desconhecemos. Aqui vamos abordar temas que vão desde o impacto das redes sociais nas relações até como identificar e lidar com comportamentos abusivos, sempre buscando entender como cada experiência pode nos ajudar a crescer e a evoluir. E nesse espaço, nós vamos compartilhar histórias e, principalmente, refletir juntos sobre como construir relações mais saudáveis, autênticas e enriquecedoras. Vamos descobrir como o amor, a amizade, a confiança, a comunicação podem ser ferramentas poderosas para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, prepare-se para uma jornada transformadora, onde cada episódio será um convite para olhar para dentro, entender suas emoções e fortalecer as suas conexões. Acomode-se, coloque seus fones de ouvido e vamos embarcar juntos nessa viagem de autoconhecimento e crescimento pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Prazer em Me Conhecer através de você. Vamos então ao nosso episódio de hoje, o autocuidado emocional. Bom, o autocuidado emocional não se trata apenas de passar creme, fazer drenagem, praticar exercícios físicos, beber muita água, ter uma alimentação saudável, mas principalmente cuidar de si de um modo mais profundo e intencional, relacionado com as nossas emoções e com a saúde mental. Isso inclui filtrar aquilo que a gente assimila, aquilo que a gente absorve e consome em relação ao que a gente escuta, ao que a gente vê. E eu tô falando, tô incluindo aqui também redes sociais. Isso também tem a ver com as relações que a gente estabelece, Esse podcast, ele foi criado por isso. Prazer em Me Conhecer através de você fala do que fica em nós, do que a gente retém através da relação com o outro e como a gente se percebe em função disso. Então, isso vai nos levar a tomar algumas atitudes, evitar certas situações e relacionamentos e procurar desenvolver outros. Isso é autocuidado emocional. E ele é fundamental no processo de autoconhecimento porque está intrinsecamente ligado às dinâmicas do nosso relacionamento conosco mesmos e dos relacionamentos interpessoais que a gente estabelece com as outras pessoas. Ele é diferente do autocuidado físico. Não é que seja mais ou menos importante. Os dois são, mas ele é diferente porque ele é mais sutil, ele é menos aparente, Ele é menos falado também, talvez menos vivido por nós, porque envolve reconhecer e atender as nossas próprias necessidades emocionais, estabelecer limites e praticar algo que tem se tornado muito raro, que é a autocompaixão. Eu conversava com um amigo e aí ele me perguntava, Patrícia, você como uma pensadora crítica, psicanalista, professora de filosofia, por que você acha que tem sido difícil a gente estabelecer conversas profundas com as pessoas, A gente não tem mais aqueles hábitos, como na época da nossa avó, principalmente no interior, de sentar na porta, tomar um café e, para além das fofocas, também haver uma transmissão da sabedoria, do conhecimento, de geração em geração. A gente perdeu isso, Por que a gente perdeu? Ao meu ver, o que está por trás disso
é a sociedade capitalista, ou de uma forma mais atual, a sociedade do consumo. Porque ela nos transforma em produtos e nos estimula, num movimento assim de exploração mesmo da mão de obra, a estarmos cansados, cheios de tarefas que beneficiam aos outros e menos a nós mesmos. Então é muito raro a gente ter vida interior, ter um momento em que a gente pode desenvolver a dimensão pessoal, de refletir sobre a vida, sobre as coisas que me acontecem, sobre como eu me sinto nas relações. Então, se a gente não tem esse movimento autorreflexivo mais profundo, a gente se deixa levar, né, pelas ondas caudalosas da rotina, e quando a gente vê, tá lá sucumbido, né, numa ansiedade, numa depressão, numa crise qualquer, justamente por falta desse espaço. E a autocompaixão é um exercício que precisa desse momento autorreflexivo para a gente se analisar e se aceitar. Então, as necessidades humanas, elas são fundamentais para o bem-estar e para a saúde mental, mas, genericamente falando, nós pouco pensamos sobre elas. Elas refletem a profunda necessidade que todos nós temos de conexão, de reconhecimento, de segurança, de amor. Quando elas são atendidas, nós tendemos a nos sentir mais felizes, mais satisfeitos, mais resilientes. Quando não, surgem sentimentos de solidão, de ansiedade, de depressão, de insatisfação, de vazio. Então adivinha, a gente olha para a sociedade e vê a queixa. Estou me sentindo muito cansado, esgotado mentalmente, estou sentindo um vazio, parece que minha vida perdeu a cor, perdeu o sentido. Olha a resposta aqui. As necessidades emocionais humanas estão sendo negligenciadas. E adivinha quem que deveria estar olhando para elas? Nós mesmos. Todos nós temos, por exemplo, a necessidade de nos sentirmos conectados com os outros. Isso não é dependência emocional. O ser humano é um ser individual, mas também é um ser social. Ou seja, sua existência faz sentido quando ele está num laço, seja em relacionamentos familiares, amizades, parcerias românticas ou um conjunto de tudo isso. Sentir que pertencemos a um grupo ou a uma comunidade é vital para o nosso bem-estar emocional. Também receber e dar afeto, seja através de palavras, de toques, de gestos, isso alimenta a nossa necessidade de conexão e de nos sentirmos valorizados por aqueles que nos rodeiam. Todos nós também temos necessidade de segurança e estabilidade. Ou seja, a gente tem a necessidade de se sentir seguro num ambiente ou num relacionamento, sabendo que podemos expressar as nossas emoções e sermos aceitos por quem nós somos. A gente falou sobre isso no podcast sobre insegurança, né? Que existe a insegurança que surge nas relações. Todos nós também temos necessidade de estabilidade em nossas vidas, de previsibilidade. Quando a gente pensa na saúde mental infantil, a saúde mental infantil se dá à medida em que há um ambiente acolhedor e previsível para que a criança possa desenvolver a sua própria natureza. E isso é uma condição básica de atendimento à necessidade emocional infantil. A gente também tem necessidade de ser visto, de ser escutado, de ser considerado, de ser validado em nossas realizações, em nossos esforços, em nossas motivações. E é lógico, à medida que a gente desenvolve a autonomia, também de ter liberdade e responsabilidade pelo que faz. Sentirmos-nos capacitados e capazes de influenciar, de decidir, de deliberar, de formar o nosso próprio destino é uma necessidade emocional central. Então veja que há várias necessidades emocionais. E quando elas não são atendidas, isso pode levar a um sem número de consequências negativas. Nos sentirmos desconectados, negligenciados, mais vulneráveis ao estresse, ter dificuldade em manter relacionamentos saudáveis. E quando essas necessidades são atendidas, é aí que a gente encontra palco
para vir a se desenvolver de uma forma mais feliz e resiliente. Eu estou lendo um livro agora, deixa eu pegar aqui meu Kindle para passar para vocês o título, que ele relaciona muito bem, ele faz uma costura muito legal com a psicanálise, falando sobre a psicossomática, né? É um livro que é extremamente bem fundamentado. Psicossomática de Hipócrates à Psicanálise, de Rubens Wolitch. Eu me lembrei dele por conta disso, porque dentre essas consequências negativas, a gente também vai encontrar isso que surge no corpo. O nosso corpo fala, né? E à medida que ele fala, a gente precisa escutar para também entender o que a gente precisa mudar e desenvolver para criar, manter e desenvolver, né? E prosperar, construir relacionamentos positivos e satisfatórios, principalmente conosco. E como atender às necessidades emocionais? Na prática, como seria esse autocuidado emocional? Primeiro, o autoconhecimento. O primeiro passo para atender às nossas necessidades emocionais é entender quais são essas necessidades. E isso pode ser feito através desse momento de reflexão íntima, da terapia, ou conversando com pessoas de nossa confiança em que a gente possa acessar o melhor de nós mesmos. Também através da comunicação, expressando claramente as nossas necessidades a nós mesmos e aos outros. Ser franco conosco. O que nós precisamos para nos sentir seguros, amados e valorizados? Às vezes a gente tem vergonha dos nossos sonhos, vergonha de admitir que uma coisa é muito importante para nós. Por exemplo, eu passei muitos anos negando para mim mesma o quanto para mim é importante ter um momento só para mim, né? Para leitura, para reflexão íntima, sem que necessariamente eu esteja atendendo, contribuindo, ouvindo, considerando alguém. E é importante a gente ter essa franqueza e entender que isso faz parte do cuidado com si mesmo, consigo, né? Porque reservar esse tempo para a gente se dedicar ao que a gente ama é a via de ajudar a manter as nossas necessidades emocionais atendidas. E aí a gente poderia pensar, se é tão importante o autocuidado emocional, se faz tão bem, por que muitas pessoas negligenciam-no? A gente pode pensar na pressão social para se manter forte, né? Aquele estigma da mulher guerreira que dá conta de tudo, que providencia tudo, que não precisa pedir nada a ninguém, ou do homem que é o provedor, o arrimo, a pedra fundamental, que não chora, que não expressa suas emoções, porque isso significaria vulnerabilidade emocional. É interessante que ao longo desses anos da clínica eu ouço pais e mães, né, que têm essas ideias, mas eu não posso chorar na frente dos meus filhos ou me apresentar para eles nos dias que eu não estou bem, porque eu preciso entregar o melhor para eles no dia que eu estou muito cansado, no dia que eu estou irritado com alguma questão externa relacionada ao trabalho ou de outra ordem. E é lógico que a gente compreende que por trás desse pensamento tem o desejo, muito louvável, desse pai, dessa mãe querer se mostrar na melhor versão para o filho ou para a filha. Só que tem um aspecto pouco pensado, que é, no momento em que a gente se mostra como a gente está naquele momento, e não exatamente como a gente é, a gente também exibe uma vulnerabilidade e uma fragilidade que nos torna mais humanos. Então, de modo análogo, aquele filho, aquela filha, ao olhar que o pai ou a mãe não hesitou de estar junto, mesmo no momento que não era tão bom,
significa que nas relações que eles vão estabelecer, eles também não precisarão sempre se apresentar da melhor maneira. Então isso é asseverar e aceitar e acolher a falibilidade humana. Reconhecer que vai faltar, e é por conta de faltar que a gente pode vir a desejar. E nesse processo, a autocompaixão consiste nisso: tratar a si mesmo com a mesma gentileza que nós ofereceríamos a um amigo em tempos de dificuldade. E agora a gente vai entrar numa questão que dentro desse item é muito palpitante, que é o autocuidado na prática. Como nós podemos incorporar esses hábitos na nossa vida diária? Primeira coisa que eu gostaria aqui de propor a você é questionar-se sobre 2 pontos. Primeiro deles, quais são as minhas necessidades emocionais que reconheço que existem e que não estão sendo atendidas? E como posso, a partir disso, me tratar com mais compaixão? Então, para ajudar a viabilizar esse processo de autodescoberta, vamos apresentar um check-in emocional. O que é isso? É uma prática muito simples que consiste em reservar um momento do dia, nem que sejam 15 minutos, para que a gente possa refletir sobre os nossos sentimentos, pensamentos e estado mental, com o objetivo de entender melhor o que está acontecendo internamente. Então tem algumas proposições importantes para isso, para a gente fazer acontecer isso, né? Primeiro seria estabelecer um horário fixo, aquele que melhor puder ser encaixado na rotina. Pode ser de manhã, antes de começar o dia, ou à noite, antes de dormir. Escolha um momento em que você possa estar em um ambiente tranquilo, sem distrações, só você com você mesmo. Outro ponto importante é ser consistente. Então tente fazer o check-in emocional no mesmo horário todos os dias para com isso criar um hábito. Essa consistência é importante para cultivar uma prática de autocuidado eficaz. Outro ponto é a escolha do ambiente. Dentro das suas possibilidades, escolha um ambiente acolhedor, um ambiente tranquilo, onde você possa estar sozinho, relativamente confortável. E use elementos que ajudem a criar esse ambiente relaxante. Seja um incenso, uma vela, uma música suave, uma xícara de chá, algo que você goste que te induza também a essa quietude. E a partir disso, a gente pode se propor perguntas como eu me sinto nesse momento? E aí a gente pode usar 1 ou 2 palavras para descrever as nossas emoções. Me sinto frustrada e triste, me sinto ansiosa e agitada, me sinto calma e alegre. 2 palavras. E com base nesses sentimentos, a gente pode também pensar o que está ocupando a nossa mente naquele momento. Identifique então os principais pensamentos ou preocupações que estão na sua mente nesse momento. Isso ajuda a delinear os pensamentos que estão associados a esses sentimentos, gerando essas representações. Depois, vamos passar para a observação do nosso corpo. Observe o seu corpo, veja se há alguma tensão e desconforto, se sente relaxado e bem. E depois tente investigar os motivos pelos quais você está se sentindo assim, perguntando a si mesmo o que pode ter acontecido no dia anterior, ou naquele mesmo dia, ou o que está planejando para um futuro próximo que pode estar influenciando no estado emocional. Depois de todas essas questões, registre essas reflexões. E é importante fazer isso todos os dias para que a gente tenha um diário honesto e aberto sobre a forma como a gente se sente. Perceba que delineando assim dia a dia a forma como a gente se sente,
Reconhecendo as nossas emoções e pensamentos, fica fácil a gente identificar as nossas necessidades e como podemos fazer para nos cuidar melhor. Então, gente, o que é que vocês acharam desse tema? Foi legal? Foi o que vocês esperavam? Já passaram por situações semelhantes? Foi útil para vocês essas reflexões? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência. Vamos continuar essa conversa. Obrigada por ouvir, o prazer em me conhecer através de você. E até a próxima, em que a gente vai falar sobre o tema relações abusivas. Não percam!